Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz também para você que está nos acompanhando. Foi pego aqui de surpresa, mas para a honra e glória do Senhor. Esse é o momento que nós temos aqui na IPI de Mauá, aqueles que estão acompanhando a gente, que é a nossa reunião de oração junto com o estudo bíblico. E agora vocês, meus irmãos e irmãs, independente do momento que vocês vão estar encontrando esse texto aí, esse estudo nosso, que Deus possa te abençoar ricamente. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículos de 12 a 16. O tema do estudo dessa noite é Tendo a Mente de Cristo. Então, a importância de eu e você, como filhos e filhas de Deus, de desenvolvermos, buscarmos, pensar as coisas lá do alto como Cristo, o nosso Senhor e Salvador, pensou. Os irmãos encontraram, irmãs? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, palavras do Senhor. Amados, como introdução desse estudo, o apóstolo Paulo, ele nos traz, ou trouxe ali para a igreja de Coríntios, e nós estamos relembrando nesta noite, a importância de nós sabermos separar e dividir bem o que é sabedoria humana e o que é sabedoria de Deus, discernimos as coisas espirituais das não espirituais, e ele nos desafia, assim como desafiou a igreja em Corinto, de que nós saiamos dessa compreensão comum e nos convoca para uma vida radicalmente diferente. Quando nós decidimos aceitar a Cristo Jesus nas nossas vidas, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, caminhar em sua presença, tudo isso requer o quê? Uma transformação radical. Eu costumo dizer, não é uma conversão, não é um passinho para a direita, um passinho para a esquerda, não. É realmente uma transformação que aquilo que eu fazia eu não faço mais. Aquilo que eu pensava que ia contra as coisas de Deus, eu não penso mais. O meu coração, a minha mente, o meu agir, ele está focado em fazer aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Assim como eu e você somos convidados a refletir a Cristo Jesus, a ter no nosso dia a dia os frutos do Espírito, que na verdade é um só, mas ele tem ali tem aquela ilustração, né, que é a tangerina, eu conheço como tangerina, os gomos ali, mas é uma coisa só, ou seja, o Rafael aqui na igreja tem que ser o mesmo que lá fora, cada irmão no trato com quem está ao nosso lado, seja familiar, seja parente, na escola, no trabalho. Então nós precisamos desenvolver isso na minha e na tua vida. E quando a gente fala de frutos do Espírito, fala de buscar a presença do Senhor, fala de andar na sua santa presença, mas também, quando fala de mente e coração, nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. Porque eu e você somos falhos e pecadores. Há muito em nós ainda da nossa natureza humana, daquilo que não agrada a Deus. Paulo é muito claro quando diz: o bem que quer, não faço, mas o mal que eu não quero me salta aos olhos. Então por isso que nós devemos buscar essa santificação progressiva, constante, sempre vigilante, e tudo começa ou passa pela nossa mente. Antes de a gente tomar uma decisão, uma ação, não passou pela nossa mente o que a gente deveria fazer? Quando nós saímos, por exemplo, de casa para o trabalho, a gente já pensa qual trajeto, quais ruas eu vou pegar, ali é trânsito ou não é trânsito? Da mesma forma como nós vivemos. E aí, o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos nessa noite é a origem, então, né? Qual a origem da mente de Cristo? E o versículo 12, ele é claro quando fala aqui:
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Cristo, não só hoje, mas sobretudo enquanto esteve na terra, caminhando e ensinando, a sua mente, o seu Espírito, era do Espírito Santo, ou seja, a Trindade ali reunida. Então o Espírito Santo nos capacita, irmãos e irmãs, a compreender as coisas que são inacessíveis, que são difíceis para o homem compreender. O próprio Cristo na cruz, para muitos é loucura. A cruz era destinada para ladrões, para bandidos, para a escória, vamos dizer assim. E como um povo diz que aquele que morreu na cruz, que verteu seu sangue, ressuscitou no terceiro dia, e ele nos eleva a Deus, é loucura. Mas o que é loucura para nós é totalmente plausível para o Senhor. E aí, quando a gente fala também do dia a dia, como que eu e você podemos tomar decisões, podemos caminhar em Cristo Jesus de uma forma que realmente agrada a Deus? Então nós precisamos entender que é o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá. Quando a gente lê em Tiago, se não me falha a memória, Tiago 1,5, que diz, se não temos sabedoria, peçamos a Deus, que nos dá diligentemente, livremente, é gratuito esse dom da sabedoria. Mas eu e você precisamos ter a humildade de pedir, de buscar. A palavra diz também que pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Há sempre esse caminho, como todo relacionamento, essa via de mão dupla. Deus está disponível no sentido de que quer que nós estejamos com Ele, mas há também a necessidade de nós darmos esses passos. E esses passos que nós damos são motivados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós começamos então com o Espírito Santo, sendo ali o guia da mente de Cristo. Romanos 8, de 9 a 11, vai dizer o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então nós temos que entender, meu irmão, minha irmã e aqueles que estão nos acompanhando, que uma vez que nós fomos alcançados por Cristo Jesus, não tem como nós continuarmos a viver do jeito que vivíamos. É uma condição, tem aquele termo, sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual não dá de nós não buscarmos essa evolução espiritual. Filipenses 2, quando Paulo fala à igreja de Filipe, Filipenses 2, de 12 a 16, ele fala do termo desenvolver a salvação. Eu já conversei com os irmãos um pouquinho sobre isso, mas quando a gente vai para o original, ali no grego, a tradução é desenvolver a vossa vida espiritual. Eu e você precisamos continuar, porque senão a gente tem dois extremos aqui, e o extremo que eu quero trabalhar agora é justamente assim, se a salvação vem de Deus e está tudo certo, eu aceitei a Jesus, há aqueles que vão para o extremo de que eu não preciso fazer mais nada, então, que está tudo certo, que está tudo bem, e aí não gera frutos, não prega a palavra, não vive de uma maneira em que vai agradar ao Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. João 16, 13, contribuindo para o versículo 12 do texto que nós estamos lendo, também diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. O Espírito da verdade é o Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade. Então eu e você precisamos, assim como Cristo sempre fez e faz, ter, através do Espírito Santo, essa mente aclarada das ideias de Deus. A palavra de Deus diz, buscai as coisas lá do alto, tudo que é bom, tudo que é perfeito, de boa fama. Porque se eu e você não nos forçar, não é a palavra certa, mas assim, se a gente não tiver essa constância, como somos humanos, pelo medo, pelo erro, pela falha, a gente passa a pensar coisas que não são de Deus. E aí a gente tende a cometer erros ou voltar a situações que não deveríamos voltar. Quando Paulo fala de espírito do mundo, ele fala justamente da questão das influências que nós temos de valores da sociedade secular. Quantas vezes a gente não ouve falar assim: poxa, mas de novo você vai na igreja, mas de novo você está orando, mas de novo você está fazendo isso? Por quê? Porque o mundo entende ou pensa
né, nos valores, que é o próprio homem que vai buscar as coisas e conquistar. Mas como nós já oramos aqui há pouco, e a nossa irmã comentou, Rita, né? Só de nós respirarmos já é bênção de Deus, por quê? Porque nem isso a gente pode fazer sozinho, que dirá as outras coisas. Então quando Paulo fala de espírito do mundo, é isso, são as influências, e aí a gente tem que pensar quais são as influências, ou o que tem nos influenciado nas tomadas de decisões. Temos ouvido Deus? E aí quando a gente fala de ouvir Deus, é maravilhoso na questão da experiência, porque quando a gente olha para o chamado de Samuel, por exemplo, ele não tinha até então ouvido a voz de Deus, e por 3 vezes, na verdade por 2, ele acha que é Eli que o chamou, só que Eli já tinha experimentado ouvir a voz de Deus. E aí quando ele vê Samuel pela segunda vez se aproximando, ele fala, faz o seguinte, se você ouvir novamente a sua voz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então é importante a gente buscar essas experiências com Deus, não vivermos só a experiência do irmão, do pai, da mãe, porque também tem aqueles crentes por tabela, vamos dizer assim, né? Isso acontece muito com os filhos, né? Meu pai vai na igreja, minha mãe vai na igreja, está tudo certo, eu vou. Não, experimente o Senhor, experimente viver na presença de Deus, experimente pensar com a mente de Cristo. E Paulo aqui, quando diz, né, espírito que provém de Deus, ele só enfatiza essa origem, né, divina e de santidade do Espírito, que é o Espírito Santo, ou seja, o Senhor guia todas as coisas, para que conheçamos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Isso, no meu ponto de vista, é maravilhoso, porque tudo que Deus nos dá de forma gratuita. O mundo cobra tantas coisas e cobra tão caro por tantas coisas. Hoje, não só hoje, né, mas por exemplo, se a gente quer adquirir sabedoria, você tem que pagar uma faculdade, tem que pagar uma escola, porque às vezes o serviço público não é tão bom, vamos dizer assim. Mas Deus nos dá gratuitamente. Basta que nós tenhamos um coração arrependido, um coração sincero, um coração puro, para que nós possamos usufruir desta gratuidade, dessa graça maravilhosa que é a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas, o dom que Ele nos concede. Paulo está mostrando então, meu irmão e minha irmã, que quando a gente fala de conhecer as coisas que nos foi dada gratuitamente, é que nós possamos enxergar o propósito da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Com Deus há sempre um propósito, e é isso que eu e você precisamos buscar, não só entender, mas como que a gente aplica isso para a nossa vida. Enquanto orávamos, o nosso irmão Adilson falou, né, que eu possa pregar a palavra, que eu possa, enfim, exercer aquilo que o Senhor deseja. É isso que eu e você precisamos também. Como que a gente pode ser cristãos melhores no sentido de trazer luz àqueles que estão à nossa volta? Então nós precisamos entender que há um propósito. Nós não estamos aqui embora de passagem, para a honra e glória do Senhor, porque buscamos e esperamos em Cristo alcançar ali um novo céu e uma nova terra, mas como que nós marcamos a nossa passagem aqui? Vivendo de acordo com como Deus quer que vivamos, para que nós tenhamos as bênçãos e gozemos, né, das terras que manam leite e mel, ou de uma forma que fica titubeando, que fica ora aqui, ora lá, ora colar, e não firma os passos. O segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, e tomando cuidado com o tempo, é a questão que Paulo deixa muito claro entre a diferença da sabedoria humana com relação à sabedoria divina. E a igreja em Corinto, assim como por conta do TCC, onde eu vou falar, né, da questão de como era a comunhão dos irmãos nas igrejas do primeiro século e na igreja primitiva, eu comecei então a me aprofundar um pouco mais, ou revisitar alguns textos que falam, né, das igrejas e das comunidades do primeiro século. E para a grande maioria delas, uma das coisas que eles sempre tinham esse problema era justamente com as doutrinas, como eu e você temos hoje enquanto igreja, com as outras doutrinas que deturpavam a palavra de Deus.
E algumas delas falavam justamente da questão de que nós, enquanto seres humanos, deveríamos buscar esse conhecimento e essa sabedoria suprema, que era através disso que nós seríamos salvos, contrariando que a salvação vinha de Cristo Jesus. E a igreja de Corinto experimentava a mesma coisa. Então, quando Paulo fala nos versículos 13 e 14 aqui, da questão do contraste da sabedoria humana com a sabedoria que vem do Espírito, quer dizer que por mais que eu e você sejamos letrados, saibamos falar, estudamos, temos ali faculdade, graduação, pós-graduação, enfim, o que for de conhecimento enquanto é sabedoria humana, não é o suficiente, ou não chega nem perto de nós buscarmos em Deus o conhecimento daquilo que é espiritual. Ou seja, quando Paulo fala do homem natural, da coisa carnal, a gente não, através desse meio, a gente não consegue acessar as coisas de Deus. Por quê? Porque não se conversa, não se entende. Com todo respeito aqui pelas descendências, mas é como se um italiano estivesse conversando com um alemão e nas línguas natais, e eu não te entendo, o fulano não me entende, então não tem ali uma conexão, não tem comunicação. E hoje muitas das coisas que a gente ouve, e eu já falei isso um pouquinho no domingo de manhã, que colocam um versículo bíblico, ou que dão alguma menção de que parece que é de Deus, mas não é de Deus. Só que se nós não estamos ligados em Cristo Jesus, com a mente de Cristo, conectados com o mundo espiritual, a gente tende a achar que está ok. E não só achar que está ok, mas começa a reverberar, a falar, a pregar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos constantemente entender e ter esse cuidado. As coisas do homem natural estão só no nível natural. Agora, se eu e você quisermos alcançar a mente de Cristo, andar na sua presença, nós precisamos buscar as coisas espirituais. Foi assim com Moisés, com Josué, com Gideão e com homens e mulheres na Bíblia. Fizeram coisas diferentes, buscaram a Deus. Não adianta eu e você queremos buscar as coisas de Deus de uma forma carnal e achar que... E aqui não é nenhum puxão de orelha, é apenas que a gente tenha esse cuidado. Porque no mundo existem várias doutrinas, fora as próprias doutrinas do homem, no sentido de que para que ir para a igreja, para que fazer isso? Não está dando certo. Nós temos dificuldades, como todo ser humano tem. Fala, tá vendo? Você fala de Deus e está precisando de uma oração, e está com esse problema, e está com aquele outro problema. Tentam minimizar a nossa fé, tentam trancar a nossa fé. Agora, se eu e você não tivermos a mente de Cristo, a gente às vezes cai nessas armadilhas. Falando um pouquinho da questão aqui, dessa diferença entre sabedoria humana e espiritual, Isaías 55, de 8 e 9 vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Aqui nós reforçamos, amados, a distinção entre o pensamento divino e o pensamento humano. Nós queremos alcançar o novo de Deus, nós queremos de fato sermos novos homens e mulheres em Cristo Jesus, nós precisamos entender e buscar a vontade de Deus. E é o pensamento, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então é pensar os pensamentos de Deus, é caminhar nos caminhos do Senhor. Se eu e você puxarmos pela memória, quanto que as nossas vidas dão certo? Quando a gente se alinha ao propósito de Deus. Ana desejava muito ter um filho. Quando ela coloca para o Senhor que... E aí ao mesmo tempo Deus precisava de um novo sacerdote, porque Eli e seus filhos já acabaram o tempo dele, porque estavam fazendo o que era mal perante o Senhor. Agora quando Ana coloca no altar do Senhor, dizendo que se Deus concedesse essa bênção a ela o entregaria para ser um sacerdote, Deus, opa, você vê o alinhamento da Ana com a vontade de Deus? Ana depois teve outros filhos, foi abençoado o seu ventre, mas o primeiro, o primogênito, alinhado com a vontade de Deus, Deus concedeu que ela fosse mãe, e ele virou um excelente e grande profeta do Senhor. Profeta esse que foi caminhando até que, instituído, né, ali pelo povo, pedindo, passa ali o bastão para Saul, quando Saul se torna o primeiro rei de Israel. Ele até fica chateado com Deus, fala, poxa, mas
Aí Deus fala, não, o problema não é você, Samuel, o povo está contra mim. Esse exemplo é justamente que eu e você precisamos buscar alinhar os nossos pensamentos, a nossa vontade com a vontade de Deus para que dê certo. Porque Deus já viu os movimentos lá na frente. Às vezes a gente acha que não tem problema nenhum, é só uma porta de emprego, é só um pouquinho a mais, ou é só determinada coisa. Mas Deus já viu que aquilo pode nos destruir, que aquilo vai nos desviar do caminho dele, que aquilo vai fazer com que nós não sigamos no seu caminho. Por isso que nós precisamos saber distinguir, para não sermos enganados também, para que nós não sejamos feitos ou passados para trás. Tiago 3, 15 a 17, esse texto ele contrasta a sabedoria terrena com a sabedoria que vem do alto, né? Descrevendo, como eu já falei, né, que ela é pura, pacífica, cheia de misericórdia. Então quer dizer o quê? Que é um crescimento espiritual também. Não tem crescimento espiritual se a gente não tem a mente de Cristo, porque através da mente de Cristo a gente desenvolve os frutos do Espírito, a gente caminha na santa presença de Deus, a gente faz a santa vontade dele. Se nós estivermos com os nossos olhos carnais, com os nossos sentimentos, não dá certo. O versículo 13, então, Paulo, quando fala, né, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, ele rejeita essa retórica e o estilo persuasivo, porque assim, na igreja de Corinto e na cidade em si, existem como existe hoje as pessoas eloquentes, as pessoas que falam bem, as pessoas que são persuasivas. A gente costuma ver isso muito em campanha política, né? Quando está naquele período eleitoral, quantas pessoas, né, com uma postura boa, com uma dicção, uma voz ali, que a gente fala, nossa, esse realmente é o candidato que vai fazer as coisas acontecerem. E não só no meio político, quando a gente ouve por aí, no trabalho, em outras, falam com tanta segurança, entre aspas, a gente fala, nossa. Só que Paulo aqui, quando fala que não são palavras de sabedoria humana e sim de sabedoria divina, ele rejeita essa retórica. Por quê? Porque quem usa dessas ferramentas, e eu tenho ficado muito preocupado ultimamente pelo seguinte, eu sempre gostei de estudar muito as questões de negócios, né? Liderança, de fala, de saber se posicionar, enfim, articular as palavras. Só que hoje tem pessoas fazendo cursos de persuasão, técnicas para que você possa enganar o outro no sentido de como que eu pego ali os gatilhos mentais, etc. Sobretudo quando se fala de venda, eu falo, e eu trabalho com isso, eu falei, venda para mim é você realmente ter um bom produto que vai fazer um sentido para aquela pessoa. E não eu ter técnicas que eu vou, qual o gatilho mental da escassez, aí eu puxo ela pela escassez, eu vou e puxo ela, não. Só que existem pessoas que estão dando cursos disso, para que as pessoas possam ludibriar, enganar, enrolar as outras. E da mesma forma, nos dias de hoje, como lá atrás, fazem também com a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Quando a gente vê algumas pregações, aquele estilo já, o pastor começa a falar, já vem um teclado de fundo, aí o tom do pastor ou de quem está à frente já começa a ficar aquela voz meio chorosa, para a gente entrar num clima que, se a gente não toma cuidado, não é de Deus, a gente acha que é de Deus. E aí estou falando aqui do nível cristão macro, né? Não falando de determinadas situações específicas. Mas Paulo aqui então, nesse versículo 13, fala que ele rejeita, porque não são palavras ensinadas por sabedoria humana. Para a gente alcançar a mente de Cristo, tem que estar ligado com o Espírito Santo. E aí ele já segue na sequência, né? Com as coisas que o Espírito ensina, ou seja, o ensino do Espírito Santo é que vai ecoar as palavras do Evangelho na nossa vida. E aí é quando a gente lembra de um versículo, de um cântico, de um louvor. Às vezes a gente não está angustiado e não vem um louvor na nossa mente. Às vezes a gente não está triste, não está abatido, ou está alegre e também vem um louvor na nossa mente, uma palavra, o coração, os lábios são gratos. É a mente de Cristo trabalhando em nós. É nós nos ligando cada vez mais, estando mais próximos de Deus. E ainda no versículo 13 ele vai falar, né, comparando coisas espirituais com espirituais, ou seja, a verdade espiritual, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, o conhecimento que Deus nos liberou através da sua palavra. O que eu e você precisamos saber aqui na terra hoje está nas Sagradas Escrituras. Aquilo que a gente conjectura e que não está nas Sagradas Escrituras, se Deus quiser revelar, quando nós estivermos com Ele, ok. Mas o que eu e você precisamos saber está aqui nas Sagradas Escrituras.
Eu até, acho que já comentei aqui, eu não sei se essa Bíblia tem, mas no passado tinha algumas Bíblias que estavam ali, né, endereços, está angustiado, está feliz, está triste, está abatido, tinha ali os endereços. Por quê? Porque todas as nossas necessidades estão aqui. As respostas, o direcionamento do Santo Espírito de Deus. E muitos estão dando de ombros a palavra do Senhor. E quando não estão dando de ombros, eles estão usando a palavra do Senhor para uma outra conotação que não tem nada de palavra de Deus. E no versículo 14, a gente já falou um pouquinho da questão do homem natural, que se refere, né, o homem que é influenciado pelas coisas aqui da terra e que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, se nós estamos na carne, aqueles que estão lá fora, como nós comentamos hoje, por exemplo, muitos que já ouviram da palavra, que já caminharam nos caminhos do Senhor, mas se hoje não estão mais no caminho, quando a gente fala ali das coisas de Deus, gera uma resistência, gera essa incapacidade de entender. Por quê? Porque não é com o jeito do homem. Por isso que nós precisamos cada vez mais pedir a orientação do Santo Espírito de Deus para como quebrar essas barreiras. E eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas é muito mais difícil a gente pregar a palavra, falar de Deus para alguém que já tem uma noção de Deus, do que para aquele que nunca ouviu do Senhor. Porque são pessoas que estão feridas, que estão machucadas, que estão com alguns ensinamentos deturpados. Mas é preciso. A gente precisa, mas aí a gente precisa no sentido não do homem, mas da sabedoria do Santo Espírito, que vai mover o nosso coração para falar o que é certo no momento certo e da maneira correta. Porque não somos nós também que convertemos, isso é ação do Espírito Santo. Nós falamos, nós precisamos estar prontos para falar, para viver, para demonstrar no nosso dia a dia, com o nosso testemunho, as diferenças de Deus na nossa vida. E a partir disso, que tem até uma brincadeira, né, que fala que o pastor chegou para o outro e falou: eu não converti ninguém esse ano. Que bom, né? Porque não é a nossa obrigação converter. Quem faz a conversão, quem trabalha é o Santo Espírito de Deus. Cabe a nós, sim, eu e você, a falarmos. Só que a gente só fala do que a gente conhece. E acontece muito conosco o que acontecia no passado. Se não me falha a memória, é Oséias 4,6, que fala: o meu povo perece porque não conhece a palavra e nem o poder de Deus. O que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, é que a gente precisa mergulhar no profundo do Senhor, nesse relacionamento puro e sincero, nesse relacionamento constante, não de uma forma de longe. Às vezes no passado tinha aquela figura do pai um pouco mais autoritário, né? Então os filhos de longe ficavam ali: oi pai, tudo bem? Eu ainda tenho o costume de chamar meu pai de senhor, pai, senhor, tá? Esse negócio de paizinho, enfim. Mas o que eu quero dizer é que sim, nós temos que ter reverência para com Deus, mas essa intimidade, essa proximidade, e não algo de longe que a gente tem medo, que vai nos afastar, que nos tira esse relacionamento com Ele. E aí Paulo ainda no versículo 14, quando fala porque eles são loucura, ou seja, a sabedoria divina frequentemente contradiz de forma irracional e insensata. É loucura por quê? Porque a verdade de Deus, ela confronta. Se eu e você, meus irmãos, quando abrimos as Sagradas Escrituras, não formos confrontados com o nosso pecado, não formos impulsionados a mudar, a buscar, não uma nova maneira, mas assim, a continuar caminhando nos caminhos do Senhor, tem coisa errada. A palavra de Deus não vai falar assim: é isso mesmo, continua do jeito que você está. Muda, melhora, transforma, cresça. Aprenda mais de mim, que sou manso e humilde de coração, como o próprio Cristo falou. Trocai as cargas, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E muitas vezes a gente está levando bagagens, às vezes são bagagens que não são nem nossas, e que nos pesam e nos tiram o foco e a visão de Cristo Jesus. Por isso que é loucura, porque confronta. E o ser humano, quando a gente fala na sua essência, não gosta de ser confrontado. A gente gosta geralmente de falar: isso aí, vai lá, faz mais uma vez. Ah, não tem problema, caiu, levanta de novo.
E por fim, amados, versículos 15 e 16, faltam 5 minutos para a gente entregar aqui o trabalho, discernimento e compreensão espirituais. Para fechar esse ponto importantíssimo, quando nós entendemos, pela mente de Cristo, a discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, as nossas decisões vão ser melhores, a nossa vida vai ser melhor. E quando fala melhor, não é como a teologia da prosperidade fala, então eu vou ter sítios, casas, prédios, apartamentos. Eu fico muito preocupado quando fazem... O Gugu tinha aquele programa que entrava na casa das pessoas, né? E aí entra na casa de apóstolos, e torneiras de ouro, e televisões 4K. É esse tipo de evangelho? Lógico, é lógico que não. Mas ainda, se nós não soubermos discernir e, sobretudo, levar aqueles que estão sendo enganados a realmente saber discernir, a coisa muda. Romanos 12:2 é um texto conhecidíssimo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para algumas expressões ou traduções, renovação da vossa mente. Porque tudo começa aqui. Quando nós somos ofendidos, a gente primeiro processa aqui para depois vir para o coração. E aí o próprio Cristo ensina: a boca fala do que o coração está cheio. O que nós temos falado? Ou para nós falarmos aquilo que realmente Deus quer que nós falamos, a gente precisa buscar as coisas lá do alto. Porque se nós nos guiarmos pelo humano, o nosso coração vai estar cheio de coisas ruins e o que nós vamos falar vão ser coisas ruins. Filipenses 2:5 vai falar também: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja, o meu e o teu sentimento tem que ser o mesmo de Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é aquele que nós temos que olhar e copiar. Claro, pode ter nas nossas igrejas irmãos e irmãs na fé, que a gente também usa como espelho, mas o espelho máximo, principal e ideal é Cristo Jesus. Por isso que às vezes eu fico um pouco assim: mas deixei de ir na igreja por conta do fulano de tal. Mas nós estamos olhando para os homens ou nós estamos olhando para Cristo Jesus? Porque eu também não sou perfeito, os irmãos também não são perfeitos. A qualquer momento a gente pode errar, mas se o meu alvo, o teu alvo é Cristo Jesus, aí não tem erro, não. Finalizando aqui então o versículo 15, Paulo vem falar do que é espiritual, ou seja, que as nossas ações devem ser influenciadas. Lembra que nós falamos da influência do mundo? As nossas ações devem ser influenciadas pelo Santo Espírito de Deus e pela sua palavra, para discernir tudo que é bom ou não, aonde nós devemos ir, desde qual emprego seguir ou para onde dirigir, desde o básico, eu quero dizer, até o mais profundo de Deus. E a própria palavra diz, né? E ele de ninguém é discernido, ou seja, quem é espiritual não pode ser compreendido por quem não é espiritual. E aqui, deixando claro, não é que um é melhor que o outro, porque é uma outra pegadinha que acontece. Quando a gente fala de ser espiritual, as pessoas acham que, então eu sou separado e tem que mandar. Não. É nível de comprometimento, de aprofundamento de relacionamento com Deus, de buscar a Deus em espírito e em verdade, arrependido de joelhos, crescendo, coração ensinável, e não um coração duro, como foi do faraó, por exemplo, no passado, e de tantos outros que até viveram e experimentaram um pouco desse relacionamento com Deus, mas deixaram a carne. Já falamos, se não me falha a memória, há 2 quartas-feiras atrás, quando eu comentei de Saul, que o profeta estava indo lá para confirmar a descendência dele no trono, mas ele quis fazer entende o carnal? Quis fazer do jeito dele. Não, está demorando demais esse profeta, vamos lá fazer. Perdeu a bênção, perdeu a continuidade. Então eu e você precisamos ter esse discernimento da mente de Cristo para que nós não percamos a continuidade na presença de Deus, para que os nossos pés não vacilem. A capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Que nesta noite, meu irmão e minha irmã, nós possamos, de uma forma clara, não é um puxão de orelha aqui, é realmente uma lembrança do que pode acontecer comigo e com você se nós não estivermos atentos a Cristo Jesus e não buscarmos pensar como Ele pensa.
Amém? Que Deus nos capacite nesta noite, que Deus faça do nosso coração e mente esse solo fértil para a sua palavra, que essa palavra reverbere nos próximos dias, que a gente possa meditar e continuar meditando nela. Amém?